Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Tem muita coisa boa para a gente aprender hoje. Acompanhem na tua tela os nossos assuntos, vamos lá? Aula 12, Eixo, desvelando o continente africano e sua relação com o Brasil. Conteúdos, História da África, a África até o século XIX. A dominação do continente africano, século XIX, o choque dos mundos, cultura e escravidão. A habilidade, conhecer o continente africano, berço da humanidade e local de origem da população negra que compõe, junto aos europeus e aos indígenas, o povo brasileiro. Vamos lá para a nossa hora de estudar? Pessoal, você já se perguntou por que muitas nações se reportam ao continente africano com muita preocupação, uma certa preocupação? Hoje nós vamos aprender eventos históricos que, de uma certa forma, contribuíram para a África dos dias atuais. Toda aquela glória da sua história que a gente aprendeu nas aulas anteriores, ela sucumbiu a investidas europeias em melhorar o que não precisava ser melhorado, conforme você acompanhou na nossa aula anterior. A presença europeia nesses lugares, ela trouxe grandes marcas para esse continente e essas marcas despertam a atenção e a caridade das pessoas no mundo inteiro. Olha aqui essa cena, você conhece esse cantor, né? Tenho certeza. Tá? Nos anos 80, Michael Jackson lançou um single que eu vou traduzir, tá? Que significa Nós Somos o Mundo. E em 85, 45 artistas muito pop, naquela época muito conhecidos, se juntaram para cantar essa canção. E eles arrecadaram 100 milhões de dólares que foram usados para combater a fome em países da África. Ficou só com o Michael Jackson? Não. Olha aí esse outro evento. Esse foi o Live Aid. Com certeza tu já chegou na tua escola e alguém fez assim, né? É referência a esse evento também, tá? E esse evento, ele ficou conhecido como Live Aid, que ocorreu simultaneamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, na Austrália, no Japão, e foi um festival de rock. E com qual objetivo, professora Carla? Ele foi realizado lá em 13 de julho de 85 e eles queriam arrecadar fundos para acabar com a fome na Etiópia, um país africano também. Daí você deve estar se perguntando, né? Professora, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Acompanhe essa próxima imagem. Leis e acordos mundiais têm buscado reparar esses danos causados ao continente africano. E isso é o que nós vamos aprender hoje. Essa ideia de que há essa preocupação em fazer esses reparos, em ajudar esse continente a se reerguer, a voltar àquela glória de tempos antigos, tá bom? Mudando agora de cenário, pessoal, para a gente entender o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, o que esses eventos têm a ver com a nossa aula de hoje. Bem, você precisa pensar que o que estava acontecendo naquela época, o que a Europa estava vivenciando naquele momento, que é o que a gente vai chamar de cenário europeu. E que cenário era esse, professora Carla? Era o cenário da Revolução Industrial. Primeiro, você precisa perceber que no século XIX, o mundo ficou marcado com grandes conquistas nas áreas do conhecimento e na produção econômica. É do século XIX, por exemplo, descoberta de vacinas, de medicamentos, de equipamentos, então o aprimoramento de muitos estudos, tá? Esse era o cenário da época. A Europa passava pela Revolução Industrial e estava aprendendo a utilizar
matérias-primas para produção em escala, como a borracha e o petróleo. Volta aqui comigo rapidinho. Você vai ver aqui do meu lado um filme incrível que data desse tempo. Claro que ele não é do século XIX, tá? Não é um filme do século XIX. Tempos Modernos é um filme de Charlie Chaplin que traz essa pegada, essa mensagem para a gente sobre a Revolução Industrial. É claro que ele não é daquele tempo, como eu acabei de falar para vocês, mas ele enfatiza bem o que as sociedades começaram a encarar como o novo normal. Qual era o novo normal? Nada de vida rural. A moda agora é morar nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Com as cidades superlotando, enchendo de gente, os produtos acumulando e as matérias-primas se escasseando, a Europa precisava de uma fonte para obter essas riquezas, fundamentais ao seu progresso industrial. E é aí que os olhos brilham para o continente africano. Olha aqui comigo rapidinho. Professora, quer dizer então que enquanto se passava por aquele momento, a Europa, fitou os olhos ali na África? Exatamente. Mas qual foi a atitude dos africanos perante essa entrada inesperada desse colonialismo, neocolonialismo, como você acompanhou com a gente nas aulas anteriores, tá? Que trouxe consigo muitas mudanças, né? Mudanças que foram fundamentais. E essas mudanças de natureza, das relações existentes entre eles, os europeus, desse contato com esses africanos, será que eles ficaram ali paradinhos e só recebendo o que aconteceu? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Como foi que essas influências prejudicaram, foram incisivas em cima desse continente. Acompanha aí o conteúdo na tua tela. A dominação do continente africano, século XIX, o choque dos mundos. Autoridades e dirigentes africanos foram profundamente agressivos a essa mudança e declararam-se decididos a manter o cenário atual e, sobretudo, a assegurar sua soberania e independência, pelas quais praticamente nenhum deles estava disposto a fazer acordos por menor que fosse. Volta aqui comigo. Pessoal, como a gente está falando, eles não vão ficar lá de braços cruzados esperando, né? Eles tiveram umas atitudes. Em 1891, quando os britânicos chegaram a oferecer uma proteção ao Primpé I, que era o rei dos Ashanti, na Costa do Ouro, que é o atual Gana, né, o país Gana africano, ele falou, acompanha aí a fala desse rei. A proposta para o país Ashanti, na presente situação, colocar-se sob a proteção de Sua Majestade, a Rainha e Imperatriz da Índia, foi objeto de exame aprofundado, mas me permitam dizer que chegamos à seguinte conclusão. Meu reino, o Ashanti, jamais aderirá a uma tal política. O país Ashanti deve continuar a manter, como até agora, laços de amizade com todos os brancos. Não é por orgulho exagerado que escrevo isto, mas tendo clareza do significado das palavras. A causa dos Ashanti progride, e nenhum Ashanti tem a menor razão para se preocupar com o futuro ou para acreditar por um só instante que as hostilidades passadas tenham prejudicado a nossa causa. Como você acompanhou a fala do rei dos Ashanti, outros reinos também se manifestaram. Em 1895, o Ogobo, que era, né, o rei dos Morse, que hoje nós chamaríamos de República de Alto Volta, que inclusive já tem um outro nome que eu gostaria que você pesquisasse, ele declarou ao oficial francês, ao capitão Destenave, que chegou até lá. Acompanha aí o que ele disse. Sei que os brancos querem me matar para tomar o meu país, e ainda assim, você insiste em que eles me ajudarão a organizá-lo. Por mim, acho que meu país está muito bem como está. Não preciso deles. Sei o que me falta e o que desejo. Tenho meus próprios mercadores. Considere-se feliz por não mandar cortar-lhe a cabeça. Parta agora mesmo e, principalmente, não volte nunca mais.
Como você acompanhou nas falas desses dirigentes africanos, outros também tiveram uma postura semelhante. Em 1883, lá no Senegal, seu dirigente também se impôs contra essa colonização. A mesma coisa aconteceu em 1890 na atual Tanzânia. Eles também não ficaram calados referente a isso. E na Namíbia também aconteceu. Eles também se impuseram contra isso. Mas, para finalizar, a gente vai trazer para vocês aqui essa ideia, né, do choque entre esses mundos, essas culturas. Eu gostaria que você acompanhasse o emocionante apelo lançado em abril de 1891 por Menelik, que era o imperador da Etiópia. Ele fez esse apelo à rainha Victória, que era a rainha da Inglaterra na época, e essa mesma mensagem ele enviou para a França, para a Alemanha, para a Itália e para a Rússia. Acompanhe aí o depoimento dele. Não tenho a menor intenção de ser um espectador indiferente, caso ocorra as potências distantes dividir a África, pois a Etiópia há 14 séculos tem sido uma ilha cristã num mar de pagões. Dado que o Todo-Poderoso até agora tem protegido a Etiópia, tenho a esperança de que continuará a protegê-la e a engrandecê-la, e não penso sequer um instante que ele permita que a Etiópia seja dividida entre outros estados. Antigamente, as fronteiras da Etiópia eram o mar. Não tendo recorrido à força nem recebido a ajuda dos cristãos, nossas fronteiras marítimas caíram em mãos dos muçulmanos. Não abrigamos hoje a pretensão de recuperá-las pela força, mas esperamos que as potências cristãs, inspiradas por nosso Salvador Jesus Cristo, as devolvam a nós ou nos concedam pelo menos alguns pontos de acesso ao mar. Como você acompanhou nesses depoimentos, e esse último, né, um depoimento assim muito emocionante sobre essa ideia, essa imagem aqui do nosso lado, ela trata bem esse momento, esse choque entre esses mundos. Veja a tecnologia empregada naquela época nesse navio e o contraste com essa população que está aí avistando esse navio chegar. Essas declarações, elas mostram incontestavelmente a determinação desses povos em se opor aos europeus e a defender a sua soberania, ou seja, que a sua religião, que o seu modo de vida tradicional, que tudo aquilo que eles acreditavam como certo fossem preservados. Deixar essas coisas como estão era um dilema complicado naquele momento. Mas por que, professora Carla? Porque nações muito poderosas estavam interessadas nessas riquezas, nas riquezas africanas. E essa ideia de que eles estavam ali fazendo um favor aos africanos, como a gente aprendeu na aula anterior, é quem vai ser o motivador para que eles insistam em adentrar ao continente. Acompanhe aí na tua tela mais um pouco desse assunto. A dominação do continente africano, século XIX. Cultura. No entanto, um fato escapava aos africanos. Em 1880, graças ao desenvolvimento da Revolução Industrial na Europa e ao progresso tecnológico que ela acarretara, ou seja, qual deles, professor? A invenção do navio a vapor, das estradas de ferro, do telégrafo e, sobretudo, da primeira metralhadora, a Maxim. Os europeus que eles iam enfrentar tinham novas ambições políticas, novas necessidades econômicas e tecnologia relativamente avançada. Olha aí essa imagem, pessoal, como ela retrata bem essa dominação. Estão ali os africanos com a sua restrita tecnologia, tentando se defender de uma tecnologia muito avançada. Vamos continuar. A dominação do continente africano, século XIX, a escravidão. O fim do tráfico de escravos africanos foi motivado por razões econômicas, humanitárias e religiosas. Ao longo do século XIX, várias nações europeias proibiram o tráfico de escravos e aboliram a escravidão nas suas colônias, devido à mudança de mentalidade e do modo de produção. Olha aí essa imagem como mostra que eles estão agora divergindo sobre escravizar ou não alguém, né? Vamos continuar.
Com a consolidação do iluminismo e do liberalismo, as ideias que julgavam os negros africanos como seres inferiores e, portanto, passíveis de escravização foram sendo questionadas. O negro passou a ser visto como um ser incivilizado e caberia ao europeu civilizá-lo em seu próprio continente. Agora vamos falar um pouco das razões religiosas. Narrativas de ex-escravos sobre a condição de mercadorias humanas contribuíram para insuflar os movimentos abolicionistas na Europa. Aos poucos, o comércio de escravos passou a ser classificado de tráfico, comércio infame e comércio de almas. O pensamento ganhou apoio popular, atingiu a elite e a escravidão passou a ser atacada moralmente. Olha essa imagem aí na tua tela. Percebe essa transição, né? Lembra da nossa aula anterior que a gente fala que o africano é arrancado do seu continente, levado para outro? Pois é, nesse momento essa ideia já está começando a incomodar. Vamos continuar. As igrejas e a sociedade passam a se organizar, promovendo eventos e abaixo-assinados que pediam pelo fim da escravidão. Continuando, pessoal, essa foi a razão religiosa. Agora vamos às razões econômicas para essa escravidão. Os mercadores de escravos eram, em geral, chefes e governantes locais. Embora atuassem no comércio de pessoas, limitavam a entrada do europeu além da costa. Lembra de uma das nossas aulas que eles também negociavam escravos? Pois é, agora a Europa quer adentrar. Vamos continuar. Assim, seria maior a vantagem para a exploração do território e a mão de obra ideal para atuar nas minas de minérios e de agricultura. Também havia uma série de produtos naturais que serviam para a indústria nascente, como a borracha, o azeite de palma e o amendoim. Da mesma forma, o trabalho escravo tinha um custo menor que um trabalhador assalariado. Assim, aqueles que usavam mão de obra escrava ofereceriam um produto mais barato que aqueles que pagassem operários. Essa foi a parte econômica. Vamos agora a esse processo de escravidão. Acompanhe aí. O processo de abolição da escravidão será particular em cada um dos países que o utilizavam. No entanto, praticamente todos começaram por abolir o transporte de escravizados para as suas colônias, para que a população de escravos não aumentasse. No Brasil, a abolição ocorreu de forma gradual e controlada pelo governo. Afinal, as elites tinham medo que acontecesse uma rebelião ao estilo da que gerou a independência do Haiti. E como foi no Brasil, professora? Vamos acompanhar aí. Primeiro foi a Lei Feijó, 1831, considerado livre todo africano que adentrasse no Brasil. Próxima. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil. A próxima. Lei do Ventre Livre, 1871, estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data. A próxima. Lei dos Sexagenários, 1885, beneficiava os negros maiores de 60 anos. Volta aqui comigo, pessoal. Como você acompanhou, cada país vai ter um processo para acabar com essa escravização. Lembra, ela teve razões econômicas, religiosas, mas chega um momento que esse pensamento começa a incomodar. E a gente trouxe para vocês como foi esse processo aqui no Brasil, tá? O processo de libertação de escravos não foi simples aqui no nosso país. Por quê, professora? Porque os grandes proprietários de escravos, os que tinham os latifúndios, lembra da aula 3 que a gente falou dos latifúndios? Eles não queriam perder essa mão de obra, então eles estavam querendo ser indenizados. E
por sua parte, né, os próprios cativos, ou seja, os próprios escravizados, vendo que o governo não se mexia para resolver a situação, eles mesmos começaram a se organizar para pagar a sua alforria. Por exemplo, né, igualmente era comum, que atitudes, professora? A de fugir, a de se rebelar, a de causar motins, como aconteceu a Guerra dos Mascates, eles também se reuniram ali para exigir do governo um olhar diferente para a situação que eles estavam vivendo. Essas leis, apesar de não ter resolvido rapidamente a situação dos escravos, ela deu para eles possibilidade de solicitar na justiça a sua liberdade, questionando cada uma delas, né? Se eu cheguei no Brasil depois de tal ano, eu posso ser livre. Se o meu filho nasceu depois de tal ano, então o meu filho vai ser livre. Então, eles podiam, a partir de 1831, que foi quando começou essas leis, eles poderiam exigir na justiça essa liberdade, um ponto significativo para eles também. Vamos continuar acompanhando. Olha aí. O abolicionismo, ele foi um movimento político e social na segunda metade do século XIX, que reuniu políticos, literários, religiosos e ex-escravos, né, alguns escravizados, e a população que estava interessada em acabar com esse comércio de trabalho escravo no Brasil. Os nomes que se destacaram nesse movimento abolicionista brasileiro foram, acompanha aí na nossa lousa, André Rebouças, tivemos também Joaquim Nabuco, em seguida José do Patrocínio, após Castro Alves, continuando José Bonifácio, tivemos também Eusébio de Queiroz, Luiz Gama, Visconde do Rio Branco e Rui Barbosa. Acompanhe aí a cartela. A escravidão, temos aí uma representante, a Princesa Isabel. Olha que linda. Continuando. A Princesa Isabel, em 1846, 1921, idade de nascimento e morte dela, filha de Dom Pedro II, foi a primeira mulher a administrar o país, sendo, portanto, uma figura importante não somente na busca pela libertação dos escravos, mas também pelos direitos das mulheres. A princesa já havia assinado a Lei do Ventre Livre, quando exerceu pela primeira vez a regência do Brasil. Também era uma conhecida admiradora da causa abolicionista. Em 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea. A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão, mas não o da inclusão social dos negros à sociedade. Os fazendeiros também preferiam usar a mão de obra que chegava cada vez mais da Europa, numa clara postura racista. Continuando, agora vamos falar de Zumbi dos Palmares. Durante a época colonial e no Império, os escravos fugitivos se reuniam em grupos denominados quilombos. Um dos que mais se destacou na época colonial foi o liderado por Zumbi dos Palmares, em Alagoas, chamado Quilombo dos Palmares. Zumbi, que nasceu livre, resistiu às investidas dos portugueses, mas foi derrotado e degolado no dia 20 de novembro de 1695. Com o tempo, o seu exemplo o tornou um símbolo para o movimento negro no século XX. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Vamos lá agora exercitar o que aprendemos? Acompanhe aí os exercícios. Questão 1. Assinale V para assertivas verdadeiras ou F quando forem falsas. Vamos lá, primeira assertiva. Autoridades e dirigentes africanos foram profundamente amistosos a essa mudança
e declararam-se decididos a manter o cenário atual. Próximo. Os africanos não viam nenhuma necessidade de modificar radicalmente suas relações seculares com a Europa. Por fim, o fim do tráfico de escravos africanos foi motivado por razões econômicas, humanitárias e religiosas. Questão 2. As práticas de colonização europeia na África incluíam o ensino da língua do país europeu, seus costumes e suas crenças. Essas práticas são associadas à política de, vamos lá, política de quê? De integração étnica? Era uma ação civilizadora? Era uma cooperação militar? Ou era uma proteção ambiental? Pensa aí e já já a gente verifica se você acertou, combinado?
E aí, conseguiu pensar, conseguiu lembrar de tudo que a gente estudou hoje? Vamos lá resolver os exercícios. Acompanha aí na tua tela. Questão 1. Assinale V para assertivas verdadeiras ou F quando forem falsas. Vamos à primeira. Autoridades e dirigentes africanos foram profundamente amistosos. Amistosos, professora? Não, amistoso significa amigável, né? Então, com certeza, essa questão é falsa. Por quê? Vamos ler de novo. Autoridades e dirigentes africanos foram profundamente amigáveis a essa mudança? Não, não foram. Então, temos aqui a questão falsa. Próxima. Os africanos não viam nenhuma necessidade de modificar radicalmente suas relações seculares com a Europa. Eles já tinham contato com os europeus, a gente tem conhecimento disso. Então, eles estavam dispostos a fazer essa mudança? Não, não estavam. Então, eles não viam nenhuma necessidade de fazer essa alteração. Então, nós temos aí a questão... Opa, desculpa, vou ajeitar aqui. Temos aí a questão sendo verdadeira. Vamos conferir? Olha aí, acertamos. O fim do tráfico de escravos, africanos foi motivado por razões econômicas? Sim, professora, a senhora falou sobre isso. Razões humanitárias? Também, houve um novo pensamento. Por motivos religiosos? Também houve um novo pensamento acerca dessas pessoas. Então, nós temos aí essa questão verdadeira. Vamos conferir? Olha aí, acertamos. Questão 2. As práticas de colonização europeia lá na África incluíam o ensino da língua do país, ou seja, se o país falasse inglês, aquele país africano teria que falar inglês. Se aquele país falasse francês, aquele novo país africano teria que falar francês. Também incluía os costumes e as suas crenças, ou seja, chegar lá nessa parte africana e ensinar sua língua, seus costumes e suas crenças. Essas práticas são associadas à política de quê? Vamos lá. Era uma política de integração étnica? Não, porque integrar significa unir. Então, não havia esse interesse. Seria uma cooperação militar? A África e países europeus iriam se unir para serem combatentes? Também não. A ideia era proteger o ambiente de lá, era uma proteção ambiental? Também não. Nós temos aqui, como resposta certa, a B. Era uma ação civilizadora, que a gente vai lembrar, sabe de que termo? Aquele que aprendemos na aula anterior, a tal da missão civilizatória. Tá bom? Vamos conferir aí? Olha aí, acertamos! Que legal! Volta aqui comigo. Agora eu te convido para o nosso resumo. Vamos lá? Aprendemos hoje sobre a história da África, a África até o século XIX, mas com um porém. Nós falamos hoje sobre a dominação do continente africano, que significava um país europeu chegando até a África, impondo seus costumes, suas crenças, suas religiões, nessa tal missão, né? Aprendemos também que isso causou um choque entre esses mundos. E esse choque tem resultados até os dias atuais. Por que que tem? Lembra que nós falamos daqueles eventos que até hoje se reúnem artistas e muitas outras pessoas, ordens governamentais para tentar ajudar os países africanos na sua dependência econômica, financeira? Então, tudo isso causou esse choque entre essas culturas, entre esses mundos, tá? Aprendemos também que a escravidão, ela era uma prática, tá bom? E que no Brasil
ela teve as suas vertentes, os seus desdobramentos, né? Como você vê aqui, a Lei Áurea, né, que foi a última, que declarou todos os escravizados livres no nosso país. E cada um dos países europeus também tiveram suas formas. Volta aqui comigo. O Brasil, pessoal, ele foi o último a declarar a liberdade aos escravos. Foi uma liberdade gradativa e, conforme se passava o tempo e os abolicionistas iam conseguindo conquistar territórios, vamos dizer assim, esses escravos foram passados a ser libertos, mas isso não corrigiu a questão da inclusão social, tão importante, não só para negros, mas para indígenas, para aquelas pessoas que têm alguma deficiência, para pessoas que precisam de um olhar mais integrador, um olhar mais amistoso, mais caridoso, de que tem uma necessidade e que essa necessidade precisa ser contemplada, tá bom? Agora eu te convido para as nossas considerações finais. Pessoal, para as nossas considerações, eu gostaria que você entendesse que esses fenômenos que nós estudamos hoje, que aconteceram sobre a África e sobre os seus povos, sobre as suas estruturas, sobre as suas instituições políticas, sociais, econômicas, elas tiveram um grande significado para aquele continente. Tanto para o continente, a organização, vamos dizer assim, como para a história desse continente. E esse significado vem se mostrando, tem se mostrado em muitas investidas mundiais em tentar socorrer, ou seja, esses fenômenos que nós estudamos na aula de hoje, eles refletiram e refletem até hoje na condição de alguns países africanos. Esse continente que era poderoso, que era magnífico, que tinha a sua parte muito boa em termos de economia, de política, de pensamento, e que infelizmente a partir desses fenômenos sucumbiu a essa necessidade de socorro, onde esse continente pede socorro a alguns países, é claro, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau!